beleza, beleza? Mais vídeozão para todos vocês e hoje eu trago uma moto espetacular. Enfim, chegou a oportunidade de gravar esse modelo. Depois de vários pedidos, agora chegou a hora. Mas antes, eu quero agradecer toda a galera da Yamaha do Brasil, inclusive meu grande parceiro Alexandre, que disponibilizou esse grande modelo para a gente ficar um tempo com ela e a oportunidade de realizar esse teste completo para todos vocês. Certo, galera? Então, essa aqui é uma Yamaha XTZ 700 Teneré, a lendária Yamaha Teneré 700, conhecida e apelidada como T7, modelo 2026. Parte ficha técnica e tudo mais, ela possui um motor de 2 cilindros em linha, com comando de válvula DOHC, com 4 válvulas por cilindro, totalizando 8 válvulas. E esse motor, ele é conhecido como CP2, com virabrequim do tipo crossplane a 270 graus. E um detalhe que esse motor é o mesmo motor utilizado na Yamaha MT-07 e possui a tecnologia conhecida como Diesel, que resulta em uma melhor dissipação de calor, menos vibrações e mais performance, com 689 cilindradas na categoria de 700 cilindradas, atingindo 68,9 cavalos de potência e 6,6 kg de torque, com câmbio de 6 marchas e um tanque de capacidade de 16,2 litros, sendo 4 litros de reserva, pesando em ordem de marcha do jeito aqui com todos os fluidos, e o tanque de combustível cheio, ela pesa 208 quilos. É uma moto leve, fácil condução e bem alta. Agora a parte histórica e tudo mais. A Yamaha Teneré 700, ela foi lançada mundialmente no EICMA, o Salão de Milão, no ano de 2019. Porém, no ano de 2016, ela foi apresentada como conceito, uma moto protótipo. E aqui no Brasil, ela foi lançada no ano de 2025, só que antes ela foi apresentada no Festival Interlagos no ano de 2024. E as gerações da lendária Yamaha Teneré 700, tudo começou na sua primeira geração, comercializada entre o ano de 2019 e se estendeu até no ano de 2022, que ela tinha um painel do tipo LCD e não tinha controle de tração. E aí logo em seguida foi lançado a sua segunda geração, comercializada a partir do ano de 2023 e se estendeu até no ano de 2024, que ela ficou um pouco mais completa. Ganhou novas setas em LED, uma nova tomada USB do tipo A e um novo painel TFT de 5 polegadas. E aí logo em seguida foi lançado a sua terceira geração, que é essa daqui que temos no Brasil, comercializada a partir do ano de 2025, está até hoje sendo comercializada com o modelo 2026, que ela ficou ainda mais completa. Mas o que mudou? Primeiramente o seu design, ganhou novas carenagens, um novo farol que ficou um pouquinho mais estreito, um novo acelerador eletrônico e um detalhe que ganhou também controle de tração e uma tomada USB do tipo C. E o banco, ele ficou um pouquinho mais longo e o seu tanque foi redesenhado, além do seu novo painel TFT que ficou maior, com uma tela de 6,3 polegadas. E um detalhe que temos aqui no Brasil é uma versão um pouquinho mais fraca comparado fora do Brasil. Para vocês terem noção, tem uma diferença no seu mapa de injeção eletrônica, que ela ficou um pouquinho mais fraca para atender às normas de ruído e também às normas de poluente. Para vocês terem noção, fora do Brasil, essa mesma moto, o mapa de injeção eletrônica atinge 73,4 cavalos de potência. No Brasil teve uma redução em 4,5 cavalos de potência a menos comparado a fora do Brasil. Além disso, o torque também é diferente. Fora do Brasil são 6,8 kg de torque e aqui no Brasil ela é mais fraca, com 0,2 kg de torque a menos. E as rotações nas marchas também são limitadas. Na sua segunda e na terceira marcha existe um tipo de buraco durante a sua aceleração. Na segunda marcha, em baixas rotações, até 7.000 giros, ela não desenvolve. Passou dos 7.000 giros, aí ela ganha potência. Na terceira marcha, ela tem uma redução em questão de potência em baixas rotações até 6.000 giros. Passou 6.000 giros, aí ela entrega toda a sua potência, mas antes ela não tem performance, certo? E as cores disponíveis para esse modelo aqui no Brasil está separado em 3 opções de cores. Primeiramente essa, o azul sólido, que é um azul um pouco mais claro, com detalhes em amarelo, conhecido como Sky
Sky Blue. E um detalhe que nessa opção de cor, as bengalas são douradas e os aros das rodas também são pintados em dourado. Mas tem também o azul metálico com branco, que é um azul um pouco mais escuro, conhecido como Racing Blue. E um detalhe que os aros das rodas são pintadas em azul. Além do cinza fosco, conhecido como Frozen Titânio, que os aros são pintados em preto e as bengalas são pintadas em dourado. E o nome Teneré significa uma homenagem ao deserto do Teneré, no Saara. E um detalhe que foi a primeira Teneré que venceu o Paris Rally Dakar no ano de 1980 e herdou o nome até hoje, certo? E a altura do banco até o solo, essa moto realmente é bem alta. Para vocês terem noção, são 87,5 centímetros. E o fundo da moto até o chão, que é o vão livre, tem uma medida de 24 centímetros. Complementando na sua categoria trail, todo o terreno para quem busca a aventura. Certo, galera? E as versões mundialmente da Yamaha Teneré 700, ela está separado em 4 versões. Primeiramente, a versão STD, que é a versão Standard, que é essa aqui que temos no Brasil. E um detalhe, galera, aqui tem também a versão Rally fora do Brasil, que ela é um pouco mais completa. E o que muda? O paralama dianteiro, ele é mais alto, é um paralama Rally. Além disso, as suas suspensões possuem um curso mais longo, em 20 milímetros. Na dianteira com curso de 230 milímetros e na traseira com curso de 220 milímetros. Totalmente ajustável, tanto na dianteira quanto na traseira. O banco também é diferente, é um banco Rally e a posição do tanque também foi reposicionada. Ele ficou mais para frente e também ele é um pouquinho mais estreito para uma pilotagem em pé. E o bocal de combustível ele é um pouco mais baixo. Além disso, galera, um detalhe que o protetor de cárter ele é maior, fazendo a proteção completa na parte de baixo da moto. E as pedaleiras em titânio que também são maiores. E o seu painel ganha um tema a mais, que é o modo Ride. Mas tem também a Lowered, que é a versão baixa original da Yamaha, que é mais indicado para pilotos mais baixinhos, e as suspensões com curso em 20 milímetros reduzido, tanto na dianteira quanto na traseira, também totalmente ajustável na dianteira e na traseira. E o pezinho de instrumento ele é um pouquinho mais curto e a altura do banco até o solo tem uma redução em 1,5 cm. Mas tem também a versão top de linha, a mais completa, que é a World Ride. E um detalhe que o tanque é maior, é um Big Tank com capacidade de 23 litros e possui 2 bocais de combustível, um de cada lado, distribuindo a questão do peso do tanque de combustível. As suspensões também são mais longas em 20 milímetros, tanto na dianteira quanto na traseira, totalmente ajustável. Ganha também um amortecedor de direção com ajuste em 16 níveis. O para-brisa ele é maior, trazendo uma aerodinâmica ainda melhor e também possui defletores de vento, além do seu cruiser control, limitador de velocidade, controle de tração e ABS inteligente para as curvas através do sistema IMU de 6 eixos que monitora todos os movimentos da moto, além do controle do freio motor e também o controle de slide, que é o sistema SCS, que vem na versão top de linha. E o banco também é mais longo, deixando mais confortável, por ser uma versão mais utilizada para viagens. E o seu painel também ganha mais um tema, que é o modo Ride, certo? E a tecnologia embarcada nessa moto é uma moto super completa. Possui refrigeração líquida com protetor de radiador, injeção eletrônica, freio a disco nas duas rodas, sendo que na dianteira possui um duplo disco e os discos são ondulados, também conhecido como margarida. Além do sistema de freios ABS nas duas rodas, que pode ser desativado e possui 3 níveis. O nível 1 atua tanto na roda dianteira quanto na roda traseira. Já o nível 2 desativa a roda traseira e o nível 3 desativa totalmente o ABS, mas você só pode desativar com a moto 100% parada em 2 formas. Com a moto parada, você consegue desativar através do menu, ou se não, aqui do lado do painel do lado esquerdo, possui um botão exclusivo. Se você apertar e manter ele pressionado com a moto parada, você desliga o ABS e também desliga o controle de tração, certo? A sua embreagem é deslizante. Quando você tem aquelas reduzidas inesperadas, a roda traseira não trave e também embreagem assistida, deixando o manejo de embreagem mais macio para você efetuar as trocas de marchas. E a sua iluminação Full LED, farol, setas e a lanterna completamente em LED. E um detalhe que o seu farol possui
4 projetores em LED, certo? Além disso, conta também com um sistema de autocancelamento das setas, com um simples toquinho aqui no botão das setas, depois de 3 piscadas vai desligar automaticamente. Ou se não, se você apertar um pouco mais forte as setas, vai desligar automaticamente após 15 segundos ou 150 metros. E conta também com o sistema ESS, que é a sua iluminação de frenagem de emergência. Se você frear a moto bruscamente, vai piscar o pisca-alerta, indicando o condutor de trás que você entrou numa frenagem de emergência. O seu acelerador é eletrônico, tipo hardware, não possui cabos, tudo por sensores, que é o sistema YCCT da Yamaha, certo? Conta com controle de tração, que é o sistema TC, que pode ser desativado, protetor de cárter em alumínio, protetor de manopla e também o suporte para GPS. Tudo preparado para você colocar um GPS que entra como acessório. E um detalhe, que as pedaleiras é do tipo off-road, elas são mais largas, possuem um acabamento emborrachado que você pode retirar e aí fica perfeito para o off-road. E um detalhe também, que os pedais, tanto de freio quanto do câmbio, são articulados, certo? Conta com uma tomada USB do tipo C, localizado do lado direito do painel, bem próximo do painel para você carregar a bateria do seu celular, e o seu painel 100% digital com uma tela TFT de 6,3 polegadas em uma posição na vertical, super completo. Possui computador de bordo, 2 temas diferentes, o modo Street e o modo Explorer, além de conectividade por Bluetooth através do aplicativo YConnect, que te dá acesso a vários recursos. No painel, possui recursos como chamadas, mensagens, música, o clima, que é a previsão do tempo, e um sistema de navegação curva a curva, indicando as direções pelo Google Maps. Agora, no aplicativo, te dá acesso a outros recursos, como avisos de manutenções, registros de viagens e o ranking de consumo e até mesmo o local estacionado. Porém, só funciona conectado com a moto, porque se tiver desconectado, ele vai registrar a última vez que você conectou. E você consegue mudar as informações do painel através de um joystick localizado no botoeiro do lado esquerdo de 5 vias para você mudar as informações do painel da moto. E a Yamaha disponibiliza a todos os seus clientes 4 anos de garantia e revisão com preço fixo. E para você que está procurando seguro para o seu veículo, a Protect é uma plataforma de seguro digital online, onde você consegue fazer a cotação do seguro do seu veículo de um jeito bem simples, bem fácil, sem precisar ajuda de ninguém. Mas como vocês vão fazer isso? Lá na descrição do vídeo vai ter um link com super desconto a todos vocês seguidores do canal. Vocês cliquem lá que vai abrir uma janela, onde você mesmo, sem ajuda de ninguém, vai preencher os seus dados, tanto do seu perfil quanto do seu modelo, e você saberá o valor de seguro do seu veículo, que é muito importante pela Protect, tanto para a sua moto quanto para o seu carro. Não perde tempo, clica no link e já faça a cotação. E quais são os pontos negativos sobre esse modelo? Primeiramente, o banco é duro. E além de ser duro, ele também é estreito pela questão do propósito da moto, que é indicado mais para o off-road, para o fora da estrada, e acaba se tornando um pouco duro para viagens mais longas. E um outro ponto negativo, que para mim é o principal, ficou faltando o Quick Shifter bidirecional. Ela até pode ser complementada como um acessório, porém apenas fora do Brasil. E um outro ponto negativo, ela é bem alta, para pilotos mais baixinhos vai ficar na ponta do pé. E um outro ponto negativo são os aros, que utiliza pneus com câmara, já deveria vir com pneus sem câmara. E um outro ponto negativo, ela não possui aquecedor de manopla e o seu para-brisa não possui regulagens. O consumo desse motor vai depender muito da mão do seu acelerador. Se você acelerar com vontade, esgoelando a motoca, ela vai fazer em torno de 12 a 15 km por litro, isso acelerando com vontade. Agora, se você andar de boa, respeitando as leis de trânsito, andando na moral, ultrapassa a casa de 18 até 22 km por litro, sabendo dosar muito seu acelerador. Seu top speed, sua velocidade final no Brasil, ela pode chegar a 204 km por hora, que limita nessa velocidade. Porém, comparado à versão que tem fora do Brasil, pela questão do mapa de injeção eletrônica, em altas rotações ela dá uma segurada, e fora do Brasil, como é 100% liberada a potência, pode chegar a 210 km por hora original. E o valor da tabela FIPE desse modelo, uma semi-nova, está custando em torno de
R$ 71.400. Agora, se você preferir a 0 km diretamente da sua concessionária, lembrando que o preço público sugerido no site da Yamaha agora está custando R$ 67.590 mais frete. Teve uma redução de R$ 5.400 do seu lançamento, que antes custava R$ 72.990 e agora ela ficou um pouco mais barata. E nas concessionárias você vai pagar em torno de R$ 69.700 uma moto idêntica a esta daqui, beirando os seus R$ 70 mil, uma moto realmente perfeita para quem procura a aventura. E agora eu vou mostrar para vocês o posicionamento de pilotagem desse modelo. Como eu disse, é uma moto bem alta. Eu tenho 1,79 de altura e fica aqui, ó, na pontinha dos pés. O tanque, ó, ele é estreito e longo, você tem encaixe perfeito com as pernas. O guidão é bem largo e todo o posicionamento é pensado para uma pilotagem off-road, uma pilotagem em pé. Meu, esse painel, ele é bem bonito, com várias informações e um detalhe que os números são grandes, facilitando para você visualizar as informações do painel. Agora se liga o ronco dessa moto com seu escapamento original. Se liga! Meu, pelo ronco já dá para imaginar o quanto que essa moto é bruta. Praticamente uma moto de rally. Essa daqui vai dar trabalho. E agora eu vou mostrar todos os detalhes, as características sobre esse grande modelo. E isso vamos fazer agora. E então, galera, essa é uma Yamaha Teneré 700, a famosa T7 modelo 2026, com um visual muito bonito que se destaca por onde passa. O quadro ou chassi dessa moto é em berço duplo do tipo Diamond, tubular em aço pintado em preto, e a sua balança articulada fixada por link em alumínio também pintada em preto. E a suspensão dianteira dessa moto é do tipo invertida, com 210 mm de curso e 43 mm de diâmetro, da marca Kayaba, e nessa opção de cor as bengalas são douradas, e possui esse protetor para as canelas da sua suspensão envolvendo o seu paralama dianteiro, com ajustes de retorno e compressão, e os pontos de regulagens você pode fazer aqui na parte de cima das bengalas da sua suspensão. Aqui você consegue ajustar a compressão e aqui você consegue ajustar o retorno, tanto na bengala do lado direito quanto na bengala do lado esquerdo, absorvendo todos os impactos do asfalto. E enquanto a suspensão traseira dessa moto é do tipo monoamortecedor, com 200 mm de curso, ela é fixada por link, também da marca Kayaba, a mola na cor preta e possui um reservatório de expansão externo conhecido como piggyback, totalmente ajustável, com ajustes de retorno que pode ser feito aqui na parte de cima da sua suspensão, ajustes de compressão que pode ser feito aqui na parte de baixo da sua suspensão e também ajustes de pré-carga da mola, que pode ser feito manualmente aqui do lado direito através dessa rodana. Girando para cima, você deixa mais macia e girando para baixo, você deixa mais rígida, garantindo conforto tanto para o piloto quanto para o garupa. Com rodas raiadas e aros em alumínio da marca Didi, e nessa opção de cor, os aros são dourados. Na dianteira possui uma roda de 21 polegadas e na traseira uma roda de 18 polegadas. Com pneus com câmara de uso misto, modelo ANAC Adventure. Na dianteira possui um pneu de 90 mm de largura e na traseira um pneu de 150 mm de largura originais. E o sistema de frenagem dessa moto, ela possui freios a disco nas duas rodas, sendo que na dianteira possui um duplo disco, e os discos são ondulados, também conhecido como margarida. Na dianteira possui discos de 282 mm cada, e na traseira um disco de 245 mm. Com pinças da marca Brembo, na dianteira com 4 pistões cada, e na traseira uma pinça de 1 pistão. E ela conta com um sistema de freios ABS nas duas rodas, que você pode desativar apenas na roda traseira ou não desativar nas duas rodas. E o sensor do ABS da roda dianteira fica localizado para o lado esquerdo e ele passa aqui, ó, atrás da canela da sua suspensão e é fixado aqui embaixo. E esse disquinho no meio do disco fazendo a leitura do ABS da roda dianteira. E olha só que bacana toda a fixação do freio traseiro dessa moto, trazendo uma frenagem muito boa e bem eficiente.
E o banco dessa moto é um banco único em 2 níveis, separando a posição do piloto para a posição do garupa e com uma pequena elevação, fazendo que o piloto ele não escorregue para trás. E aqui na frente também possui essa elevação para que o piloto não tenha atrito diretamente com o tanque da moto. E o banco possui uma textura antiderrapante e é um banco duro e estreito, tanto do piloto quanto do garupa. A alça do garupa é integrado junto com a carenagem aqui da rabeta, que você tem a pegada aqui por baixo, mas possui também essa faixa em cima do banco do garupa para o garupa se segurar, que não é muito confiante. E aqui na parte da traseira possui aqui esse suporte que você pode amarrar alguma coisa em cima do banco do garupa. Os detalhes das carenagens da sua rabeta, que vem gravado aqui o logo da Yamaha, os detalhes da sua traseira, o formato da sua lanterna em LED com design muito bonito e as setas também são em LEDs com formato bem pontiagudo e uma lente transparente e elas são bem flexíveis. Aqui o acabamento do seu paralama traseiro possui-se refletivo, a iluminação de placa, todo o suporte da placa, deixando um visual muito bonito para a traseira desse modelo. E o escapamento original dessa moto fica na lateral com uma posição alta, em aço, e a ponteira é bem longa, pintada em preto fosco. E aqui na ponta possui-se acabamento pintado em prata e na lateral possui-se protetor. E esse protetor ele serve para que o pé do garupa ele não fique esbarrando aqui na ponteira do seu escapamento. E o seu coletor ele passa aqui por baixo do seu motor e aqui fica localizado o seu catalisador e o seu silenciador. Aqui as curvas do seu coletor e aqui em cima os seus coletores se dividem para o encaixe no cilindro do motor da moto. E aqui na lateral do seu coletor possui-se protetor em alumínio. E como eu disse, já vem de série com esse protetor de cárter em alumínio, fazendo a proteção na parte de baixo do seu motor. E as pedaleiras dessa moto são pedaleiras retráteis em alumínio, tanto do piloto quanto do garupa. Porém, do piloto, ela é mais larga, é uma pedaleira off-road. E aqui possui esse acabamento emborrachado, que você pode retirando aqui esse parafuso. E aí você tem acesso a essas garras. Perfeito para uma condução aqui no off-road, que ela traz mais aderência. E ela é mais larga justamente para uma pilotagem em pé. O pedal de freio em aço pintado em preto e a ponta também possui essas garras que é perfeito para o off-road. E o pedal de freio ele é articulado, ele recolhe aqui para trás, evitando a quebra. Possui-se protetor, aqui a fixação da bomba do freio traseiro da marca Brembo, aqui o reservatório do fluido do freio traseiro e ele é transparente para você visualizar o nível do fluido do freio traseiro. Aqui a fixação da pedaleira do garupa do tipo retrátil em alumínio toda polida com essa textura antiderrapante e possui aqui esse suporte, esse gancho, se caso você quiser amarrar alguma coisa em cima do banco do garupa. Aqui a fixação da ponteira do seu escapamento, o acabamento da sua balança, aqui o esticador da roda traseira e toda a fixação aqui do seu freio traseiro. E aqui possui esse acabamento, esse pequeno paralama, evitando que o pneu traseiro ele jogue impurezas para a sua suspensão traseira. O acabamento aqui da fixação da sua suspensão traseira, a estrutura do seu chassi e o acabamento aqui das suas carenagens laterais. Aqui o formato do tanque e o tanque mesmo fica localizado lá dentro, porque aqui é apenas uma capa plástica separado em 3 partes, envolvendo aqui as suas abas laterais do tanque, que é as suas carenagens frontais. E nessa opção de cor, possui esse grafismo exclusivo, em homenagem aos primeiros modelos da Teneré. E aqui vem gravado aqui o nome Teneré 700, possui essa faixa aqui na lateral e na parte de cima possui o logo da Yamaha com esse acabamento cromado. As setas na dianteira são fixadas nas suas carenagens frontais e são em LEDs com formato bem pontiagudo e aqui por dentro a fixação do seu radiador. E ela já vem de série com esse protetor de radiador. E aqui embaixo, para o lado esquerdo, a fixação da buzina, os seus coletores de escapamento, esse protetor do seu coletor, como eu disse, aqui é o seu protetor de cárter em alumínio, e aqui por dentro a fixação aqui do filtro de óleo. E o seu motor, ele é pintado em cinza. Aqui atrás do cilindro, o corpo da injeção eletrônica, inclusive o sistema canister, que é um sistema que elimina os gases dentro do tanque de combustível, fazendo a queima junto com os gases do seu escapamento.
escapamento. Aqui o cabo da embreagem e aqui ó, possui esse pequeno protetor para que o piloto ele não fique esbarrando aqui ó, no cilindro do motor, e na lateral vem gravado o logo da Yamaha e a sigla CP2 em baixo relevo no seu acabamento, deixando um visual muito bonito para a lateral desse modelo. E a frente dessa moto, onde dá sua personalidade, principalmente pelo formato do seu farol em LED e o formato das suas carenagens frontais, deixando com o visual de uma moto de rally. E uma observação, que o seu farol possui 4 projetores em LED, além das luzes de posição, e o farol baixo fica aceso aqui na parte de cima, já o farol alto acende também aqui na parte de baixo, trazendo uma iluminação muito boa para uma condução noturna. As setas também são em LEDs com formatos aqui ó, bem pontiagudos e uma lente transparente fixado diretamente nas suas carenagens frontais, e elas são bem articuladas. O formato aqui ó, do seu para-brisa fixo, todo transparente, trazendo uma aerodinâmica ainda melhor. O acabamento aqui é das suas carenagens frontais com um design muito bonito. Aqui o acabamento da parte interna das suas carenagens frontais, a fixação do seu painel, o suporte aqui é o de GPS que já vem com toda a preparação. Aqui a posição da sua tomada USB, aqui a mesa, a fixação do seu guidão, os pontos de regulagem da sua suspensão dianteira, toda a estrutura da fixação dos cabos que passa aqui de uma forma bem organizada, o seu guidão em alumínio pintado em preto bem reforçado, aqui o reservatório do fluido do freio dianteiro blindado pintado em preto, e aqui na frente possui esse visor para você verificar o nível do fluido do freio dianteiro, a bomba do freio dianteiro da marca Brembo, e aqui os seus protetores de manopla e a haste aqui ó, em plástico, e vem gravado o logo Yamaha em alto relevo, e os manetes em alumínio pintado em preto, e o manete do freio dianteiro com regulagens em 5 posições, e os seus retrovisores com a haste aqui ó, pintado em preto. As bengalas da sua suspensão nessa opção de cor são douradas e as canelas são cromadas. Possui esse refletivo aqui ó, na lateral, inclusive esse protetor para as canelas da sua suspensão, envolvendo aqui o seu paralama dianteiro. E aqui na lateral vem gravado o logo da Yamaha em alto relevo. E o seu paralama dianteiro pintado na mesma cor da moto. E aqui nas laterais você consegue ajustar a altura aqui ó, do seu paralama dianteiro, que você pode aqui ó, soltar esses parafusos e fixar ele um pouco mais alto, principalmente se você for pilotar em uma situação de lama. E aqui ó, você pode ajustar, deixar ele mais alto ou mais baixo. Aqui o acabamento aqui ó, dos aros dourados, o seu pneu do tipo misto, o seu duplo disco perfurado e ondulado, olha só que bacana. Aqui o acabamento do cubo com a estrutura da fixação dos raios, deixando um visual muito bonito para a frente desse modelo. E a transmissão final é por corrente, com essa capa de corrente envolvendo a sua balança. O esticador da roda traseira, como eu disse a vocês, possui esse acabamento, evitando que o pneu traseiro ele não jogue impurezas para a sua suspensão traseira. O acabamento aqui das carenagens da sua rabeta, inclusive aqui ó, o acabamento da alça do garupa, que você dá pegada aqui por baixo das carenagens da sua rabeta. E aqui na lateral esquerda possui uma entrada de uma chave, com a própria chave da ignição da moto. Se você encaixar e girar a chave aqui para o lado esquerdo para frente, você consegue retirar o banco da moto. Embaixo do banco possui esse acabamento. Se caso você quiser colocar aqui o documento da moto, você consegue retirar esse elástico e colocar aqui embaixo do banco. E aqui embaixo possui um pequeno espaço para você guardar pequenos objetos. Aqui toda a parte elétrica, a caixa de fusíveis, o módulo do ABS e por baixo a posição da bateria. E aqui na frente a entrada aqui para a caixa de ar, onde fica localizado o filtro de ar. E uma observação, para você ter acesso à posição da bateria, você puxa aqui esse módulo para cima e aí você consegue destacar manualmente aqui essas duas travas. E aí você tem acesso à posição da bateria com os polos positivo e o polo negativo. Lembrando que essa bateria é uma bateria comum de chumbo, não é uma bateria de lítio.
Os detalhes das carenagens laterais, aqui a estrutura do seu chassi, a fixação da pedaleira do garupa e aqui possui esse gancho, se caso você quiser amarrar alguma coisa em cima do banco do garupa. Aqui a posição da pedaleira do piloto, como eu disse a vocês, ela é mais larga, é off-road, principalmente para uma pilotagem em pé e possui esse acabamento emborrachado e essas garras que é perfeito para o off-road. O seu pezinho de instrumentamento em alumínio com essa mola de retorno e possui o sensor do pezinho de instrumentamento e o pedal do câmbio em aço, a ponta com esse acabamento emborrachado e aqui ele é articulado, ele dobra aqui para trás em uma situação de queda, ele evita que quebre a ponta aqui do pedal do câmbio. Aqui o varão do câmbio com regulagens na altura e aqui uma observação que para o lado esquerdo fica localizado o reservatório do fluido da água do seu radiador e aqui possui um visor para você verificar o nível. Aqui o acabamento da lateral esquerda do seu motor, aqui a entrada do óleo do seu motor e aqui embaixo possui o visor do óleo do motor. Aqui o sistema canister, que é o sistema que elimina os gases dentro do tanque de combustível fazendo a queima, junto com os gases do seu escapamento, todo o corpo da injeção eletrônica, aqui a fixação da buzina e o seu protetor de cárter em alumínio. E o tanque dessa moto possui um formato, aqui atrás é estreito e lá na frente é largo, é um tanque curto e alto, onde o piloto se encaixa perfeitamente com o tanque da moto. E o tanque mesmo fica localizado lá dentro, porque aqui é apenas uma capa plástica separado em 3 partes, envolvendo as suas carenagens frontais, as abas laterais do tanque, que aqui possui esse grafismo, gravado o nome TNE 700 na lateral. E aqui em cima, o seu bocal de combustível do tipo aeronáutico em alumínio pintado em prata, com essa tampinha de proteção. E aqui atrás vem gravado o logo da Yamaha em baixo relevo. E para você abrir, você puxa essa tampinha para cima, com a própria chave da ignição da moto, você encaixa, gira para o lado direito e puxa para trás, que você abre o bocal de combustível para você abastecer o tanque da moto. E para você fechar, você abaixa aqui, pressiona que será travado o bocal de combustível. E aqui a posição da chave na base superior da mesa, na frente do seu guidão, o formato da chave que vem gravado aqui o logo da Yamaha com esse acabamento cromado. E para você travar a trava de direção, você puxa aqui o guidão para o lado esquerdo, afunda a chave para dentro e gira totalmente aqui para o lado esquerdo até vir nessa posição, indicando que você travou a trava de direção. E uma observação que é um dos pontos negativos, que esses 2 parafusos aqui em cima do tanque de combustível, ele é alto, deixando com uma estética que não agrada muito. Aqui a mesa, a estrutura da fixação do seu guidão e o seu guidão em alumínio pintado em preto, ele é bem largo e bem reforçado. Aqui toda a estrutura da fixação dos cabos que passa aqui de uma forma bem organizada, aqui a base superior da mesa, aqui os pontos de regulagem da sua suspensão dianteira, o acabamento aqui na parte interna das suas carenagens frontais e os seus botoeiros. O botoeiro do lado direito, primeiramente temos acesso ao corta-corrente. Para você ligar o motor da moto, você puxa o corta-corrente para baixo, deixa ele centralizado, que ativa a injeção eletrônica, e para você ligar o motor, você aperta novamente para baixo e segura até ligar o motor. E para desligar, você puxa o corta-corrente para cima. O botão Mode serve para você ter acesso ao ABS e o controle de tração para você ajustar e desativar. O seu acelerador eletrônico do tipo Hydro-Air não possui cabos, tudo por sensores. As manoplas que possuem aqui esse acabamento, essa textura aqui antiderrapante, o peso de guidão, os protetores de manopla e, como eu disse aqui, a haste em plástico, os manetes em alumínio pintado em preto e o manete do freio dianteiro com ajuste aqui na altura em 5 posições, o reservatório do fluido do freio dianteiro blindado pintado em preto da marca Brembo e os retrovisores com haste pintado em preto e o espelho bem aberto para fora, trazendo um grande campo de visão na parte da traseira da moto. Aqui a fixação do seu painel, que vem gravado aqui o logo Yamaha na parte de baixo. Aqui o acabamento aqui do seu para-brisa, todo transparente, trazendo uma aerodinâmica ainda melhor. E aqui um detalhe, que esse suporte aqui é para a fixação da preparação aqui do seu GPS. E a sua tomada USB fica localizado no lado direito do painel e é uma tomada USB do tipo C para você carregar a bateria do seu celular e aqui com esse protetor emborrachado. E uma observação que é sempre recomendado, se você não for utilizar a sua tomada USB, você fechar aqui e vedar com esse tampinha aqui emborrachado
emborrachada. E para o lado esquerdo possui esse botão que vem gravado ABS. Se você apertar e manter ele pressionado, você consegue desligar o controle de tração e o ABS com a moto parada, que é como se fosse um botão de atalho. E o botão do lado esquerdo temos acesso o lampejador de farol alto, e para você alterar o farol alto você puxa essa trava para cima e o farol baixo você puxa essa trava para baixo. Possui um joystick de 5 vias para você mudar as informações do painel para cima, para baixo, para o lado esquerdo, para o lado direito, ou afundando aqui para você confirmar. E esse é o botão de retorno ou para você entrar no menu de configurações. E as setas aqui elas são separadas para o lado direito e para o lado esquerdo e possui o sistema de autocancelamento das setas. Aqui é o botão da buzina e o botão do pisca-alerta. E um detalhe que o manete de embreagem não possui regulagens, mas você consegue ajustar diretamente aqui no cabo. E o painel dessa moto ele é fixado na parte interna das suas carenagens frontais. E é um painel 100% digital com uma tela TFT de 6,3 polegadas em uma posição na vertical com várias informações. E esse sinal que está piscando é o sinal da sua chave codificada. E como eu disse, aqui embaixo vem gravado o logo da Yamaha. E eu vou mostrar para vocês a abertura, a apresentação desse painel, que é bem bonito e bem completo. Sempre quando você liga, aparece aqui o logo da Yamaha. E aqui na lateral esquerda e na parte de cima, ficam espalhadas as informações das luzes espias. O sinal das setas, a seta do lado direito, a seta para o lado esquerdo, o sinal aqui do pisca-alerta, o sinal do ABS, inclusive aqui o sinal do ABS desativado, além do sinal da sua chave codificada, o sinal do motor da moto, que é injeção eletrônica, e o sinal do óleo. E no display digital possui outras informações. Aqui é o seu RPM. Sempre quando você liga o motor, aparece a rotação por minutos em barras. E aqui, quando sobe o seu RPM, também os números aqui, fica colorido. E aqui em cima vem gravado o nome Teneré, a informação do relógio que pode ser configurado, o sinal TCS, que é o controle de tração, indicando que ele está ativado, o sinal aqui do indicador de marcha. Quando você engata uma marcha aqui, aparece a marcha engatada, e quando você volta para o ponto neutro, ele fica com a letra N, seu marcador de combustível, e sempre quando entra na reserva do tanque de combustível, o último sinal ele vai ficar piscando. E aqui embaixo a informação do seu velocímetro. E aqui as informações dos odômetros e as informações do computador de bordo. E para você alterar as informações dos odômetros e as informações do computador de bordo, através do botão do lado esquerdo, no joystick, puxando para cima ou para baixo, você consegue alterar as informações. Primeiramente, o odômetro total, que é a quilometragem da moto. Puxando para baixo, a próxima informação é o odômetro parcial Trip 1, com a sua distância percorrida. E para você resetar, você vem aqui no joystick, afunda, que ele vai selecionar, e depois você aperta novamente e mantém ele pressionado aqui para baixo, que você consegue resetar a distância percorrida do odômetro parcial Trip 1. E para você voltar, você aperta aqui o botão de retorno. Puxando para baixo, a próxima informação é o odômetro parcial Trip 2, também com a sua distância percorrida. E para resetar é da mesma maneira. Você afunda o joystick para baixo, que ele vai selecionar, e você aperta novamente para baixo e mantém ele pressionado, que você consegue resetar a distância percorrida do odômetro parcial Trip 2. E para você voltar, você aperta o botão de retorno. Puxando para baixo, a próxima informação é o Trip CD, que é o trip decrescente. E puxando novamente para baixo, a próxima informação é o consumo instantâneo, que é o consumo em tempo real, porém ele só fica à mostra com a moto em movimento. E puxando novamente para baixo, a próxima informação é o consumo médio. E puxando novamente para baixo, a próxima informação é a temperatura da água do radiador, e aqui indicando que ele está baixo, porque o motor ele está desligado. E puxando novamente para baixo, a próxima informação é a temperatura ambiente.
E puxando novamente para baixo, você volta para o odômetro total, que é a quilometragem da moto. Agora, para você ter acesso aos controles, como o controle de tração ou o ABS, aqui no botão do lado direito, possui esse botão com a escrita Mode. Você aperta esse botão que você entra aqui na configuração. O TCS, indicando o controle de tração, ou se não, você vem aqui no joystick, puxa ele para o lado esquerdo e você tem acesso ao ABS. E aqui você consegue ajustar em 3 modos o ABS. E para você ajustar, aqui no joystick você aperta para baixo ou para cima. Aqui indicando que ele está no nível 2, que é o ABS dianteiro e traseiro ativado. E para você desativar apenas o ABS da roda traseira, você puxa para baixo, mantém ele pressionado, que aqui indica que você desativou o ABS da roda traseira. Porém, você só consegue desativar com a moto parada. E se você puxar novamente o joystick para baixo e mantém ele pressionado, você desliga completamente o ABS, tanto na roda dianteira quanto na roda traseira. E para você subir novamente o nível, você puxa aqui para cima, que você volta aqui para o ABS dianteiro ativado e o traseiro desativado, e puxando novamente para cima, você ativa completamente o ABS. E puxando para o lado esquerdo, você vem aqui no TCS, que é o controle de tração. Para você desligar o controle de tração, você aperta o joystick para baixo e mantém ele pressionado, que você desliga o controle de tração e acende esse sinal TCS, indicando aqui que o controle de tração ele está desativado. E se você puxa novamente para cima, você ativa novamente aqui o controle de tração. E uma observação, que além aqui do botão Mode, que é um menu para você ajustar a configuração do ABS e o controle de tração, aqui do lado esquerdo possui esse botão com essa liga ABS, que você consegue desativar os controles e você pode programar. Se você apertar esse botão e manter ele pressionado com a moto parada, você desliga aqui o ABS e também desliga o controle de tração. E se você apertar novamente, você volta ele ativado. Mas para você ajustar esse botão, você aperta o botão Mode e aí você consegue configurar. Vamos supor que eu vou deixar aqui programado para o controle de tração desativado. Eu desligo o controle de tração, venho aqui no ABS, eu posso deixar a opção, deixar ele completamente ligado, ou se não, apenas a roda traseira desativada ou completamente o ABS aqui desativado. Eu vou deixar programado aqui para o controle de tração e o ABS totalmente desativado. Aí eu volto aqui, e aí se eu apertar esse botão e manter ele pressionado, você desliga completamente aqui os controles, tanto o controle de tração quanto o ABS, que aqui ele vai ficar indicando. E se você entrar aqui na configuração, indica que você desligou tanto o controle de tração quanto o ABS. E para você ativar novamente, você aperta esse botão que ele volta ativado. Agora, se eu entrar novamente aqui e configurar, se eu quiser o ABS apenas aqui desativado na roda traseira e o controle de tração desativado, você vem aqui aperta novamente esse botão e mantém ele pressionado, que ele vai desligar apenas o ABS da roda traseira e o controle de tração. E se você entrar na configuração, aqui indica que o controle de tração ele está desativado e o ABS está desativado apenas na roda traseira. E aí você consegue configurar dependendo do seu gosto. E para você reativar, simplesmente você aperta esse botão que ele volta ativado todos os controles, como o ABS e o controle de tração. E uma observação que aqui na tela principal, se você puxar o joystick para o lado esquerdo ou para o lado direito, em todas as informações dos odômetros e as informações do computador de bordo, nada acontece. E para você entrar no menu de configurações, novamente aqui no botão do lado esquerdo, você aperta esse botão. Junto com o botão de retorno, também é o botão aqui do menu de configurações. Aqui são as configurações do painel e se você puxar para o lado esquerdo ou para o lado direito, você tem acesso a outros recursos. Aqui é os temas. Como eu disse, são 2 e para você entrar, você afunda aqui o joystick para dentro. O modo Explorer e o modo Street. O modo Street ele vai ficar com esse visual. O seu RPM com formato circular, centralizado o seu indicador de marcha, aqui embaixo o seu velocímetro, marcador de combustível, temperatura aqui do motor e as informações dos odômetros e as informações do computador de bordo aqui na parte de baixo. E se você voltar novamente, você consegue alterar para o modo Explorer, que fica com esse visual mais aventureiro, que o seu RPM fica aqui na lateral esquerda. E entrando novamente aqui no menu de configurações, para você alterar, você puxa para cima ou para baixo. E para você escolher, você confirma aqui afundando o joystick para dentro.
Para você voltar, você aperta o botão de retorno. E puxando para o lado direito, você tem acesso a outros recursos. Se você conectar o seu celular com o painel da moto através do aplicativo YConnect, você tem acesso a outros recursos, como chamadas, mensagens, o sistema de navegação curva a curva pelo Google Maps, sistema de músicas, o clima, que é a previsão do tempo, e aqui você tem acesso ao menu de configurações. E aqui no menu de configurações, para você entrar, você afunda novamente o joystick para dentro. E a primeira configuração é as manutenções. Para você entrar, você afunda novamente o joystick para dentro, que você tem o trip do óleo, o trip da revisão 1 ou o trip da revisão 2. E cada um deles, para você entrar, você afunda o joystick para dentro, que você tem aqui ó, a quilometragem. Inclusive, você pode resetar. E para você voltar, você aperta o botão de retorno. E você entra aqui ó, no trip do óleo, aqui o trip da revisão 1 ou o trip da revisão 2. E para você resetar, você aperta o botão aqui ó, do joystick afundando ele para dentro e você reseta a distância. E para você voltar, você aperta o botão de retorno. Puxando para baixo, você tem as unidades. Para você entrar, você afunda aqui ó, o joystick para dentro e você tem a configuração. Primeiramente aqui ó, do seu velocímetro e também da quilometragem. E para você entrar, você afunda aqui ó, o joystick para dentro, que você altera em quilômetros ou milhas. E para você selecionar, você puxa o joystick para cima ou para baixo, e para você salvar, você afunda o joystick para dentro. E para você voltar, você aperta o botão de retorno. Puxando para baixo, a próxima configuração é o consumo. E para você entrar, você afunda o joystick para dentro, que você tem quilômetros por litro ou litros gastos a cada 100 km. E para você mudar, você puxa para cima ou para baixo, e para você selecionar, e você vem aqui, ó, afunda o joystick para dentro, que você confirma. E para você voltar, você aperta o botão de retorno. Puxando para baixo, você tem a configuração da temperatura, você vem aqui, ó, ajusta puxando para cima ou para baixo, e para você confirmar, você afunda o joystick para dentro. E esse botão, você volta à informação anterior. E você chegou no final da configuração das unidades. E para você retornar, você aperta novamente o botão de retorno. Puxando para baixo, é a configuração do brilho, da intensidade do painel da moto. E para você entrar, você afunda o joystick para dentro, que você tem aqui, ó, 3 níveis. O mínimo, o médio ou o máximo aqui ó, da intensidade do brilho do painel. E para você ajustar, você puxa para cima ou para baixo, e para você confirmar, você afunda o joystick para dentro. E apertando o botão de retorno, ele volta à informação anterior. E puxando novamente o joystick para baixo, você vem na próxima configuração, que é a configuração do relógio. E para você entrar, você afunda o joystick para dentro. Primeiramente, você pode aqui deixar no modo automático. Se você selecionar, afundando aqui o joystick para dentro, sempre quando você conectar o seu celular com o painel da moto pelo Bluetooth, através do aplicativo YConnect, ele já vai ajustar automaticamente a informação do relógio. Ou se não, você entra aqui ó, e deixa aqui ó, no modo manual. Você ajusta aqui no modo manual, afunda aqui o joystick para dentro e aí você consegue ajustar manualmente as horas e os minutos. Você vem aqui, ó, seleciona, afundando o joystick para dentro e puxa para cima ou para baixo, que você consegue ajustar. Configurado, você afunda novamente o joystick para dentro e puxa para baixo, que você ajusta os minutos, puxando para cima ou para baixo. Configurado, você afunda novamente o joystick para dentro, aperta o botão de retorno, que ele volta à informação anterior. E puxando para baixo, ele pula automaticamente o seu Quick Shifter, que você pode deixar ativado ou desativado, porém entra como acessório e só vende fora do Brasil. E puxando novamente para baixo, você tem aqui ó, o Auto Reset, para você resetar de fábrica todo o painel da moto. Você afunda o joystick para dentro e aí você tem aqui ó, não ou sim. Você seleciona e afunda o joystick novamente para dentro, que você reseta de fábrica todo o painel da moto. E para você voltar, você aperta o botão de retorno e aqui você chegou no final da configuração do menu do painel da moto. E para você voltar, você aperta novamente o botão de retorno, que ele volta à informação anterior. E para você conectar o seu celular com o painel da moto pelo Bluetooth, primeiramente é necessário você ativar o Bluetooth do seu celular, porque o Bluetooth da moto, ele fica ligado constantemente. Depois é necessário você baixar o aplicativo YConnect da Yamaha, que está disponível tanto para Android quanto para iOS.
Depois de baixado, você clica nele. É necessário você fazer um pequeno cadastro com as suas informações e criar um login e uma senha. Depois de carregar, aparece essa tela. Você clica aqui, ó, em próximo, e aí ele já vai fazer a pesquisa do Bluetooth mais próximo de você. E depois de carregado, aparece o nome da moto, que é o nome do Bluetooth, inclusive a numeração do chassi para você confirmar. Depois aqui, ó, de carregado, aparece aqui, ó, essa informação aqui, ó, no meio da tela. Você clica e aí aparece essas duas opções. Escaneie e confirme o código QR da unidade de controle de comunicação. Essa é a primeira opção. Ou se não, a segunda opção, insira e confirme o número de identificação do veículo, que é a numeração do chassi. E aqui, ó, você tem a possibilidade de você voltar à informação anterior. No meu caso, eu vou optar aqui, ó, pela segunda opção, que é a numeração do chassi. Eu clico aqui, ó, e automaticamente ele já vai abrir a câmera do meu celular. E aqui, ó, você tem a possibilidade de você ligar aqui, ó, o flash aqui, ó, do meu celular. E para você ter acesso à numeração do chassi, que fica localizado aqui no chassi do lado direito, na longarina, você puxa aqui, ó, o guidão aqui, ó, para o lado esquerdo, que vai abrir aqui o espaço, e aí eu consigo fazer a leitura aqui, ó, da numeração do chassi. Se caso não aparecer totalmente os números, eu posso preencher aqui, ó, com essa barra de pesquisa. Eu digito aqui, ó, os números e pronto, eu coloco aqui, ó, emparelhamento, que automaticamente ele já vai fazer a conexão. E depois de preenchido, eu coloco aqui, ó, emparelhamento, que ele já vai aqui, ó, conectar. Aí você clica aqui, ó, em parear, e depois de concluído, você já consegue ter acesso às informações do aplicativo. Eu clico aqui, ó, em próximo, ele já vai carregar completamente, clica novamente em próximo e abre aqui, ó, a tela principal do aplicativo. E uma observação, conectado o meu celular com o painel da moto, automaticamente aqui, ó, na tela do painel aparece o sinal app, indicando que está conectado, e aqui, ó, o nível da porcentagem da bateria do meu celular. E aqui, ó, na tela principal do aplicativo aparece o nome aqui do modelo Teneré 700, indicando aqui, ó, que está conectado. Aqui eu posso colocar uma foto aqui no aplicativo, na tela principal, aqui a data, o dia, aqui a quilometragem da moto, inclusive aqui, ó, alertas de próximas manutenções, indicando aqui, ó, que o óleo está ok. Aqui são as navegações, inclusive os mapas, aqui as opções que eu posso deixar salvo, postos de gasolina, a localização da última vez que eu deixei estacionado, e aqui, ó, o registro de viagens, ranking de consumo, o consumo do dia, inclusive a voltagem da bateria. E um detalhe que eu posso alterar essas informações, aqui embaixo, ó, eu posso colocar personalize a página inicial. Eu clico nela e eu escolho a informação que eu gostaria que deixasse na tela principal aqui, ó, do aplicativo. Voltando, aqui embaixo possui outros recursos. Aqui, ó, os consumos, aqui, ó, do mês ou do ano, aqui a localização onde eu deixei estacionado a moto, inclusive a data, e aqui, ó, as horas e tudo mais. E aqui, ó, são as mensagens, notificações de avisos das próximas manutenções, todas ou as não lidas, inclusive a duração aqui, ó, que eu estou conectado com o aplicativo. E aqui em cima, ó, esse sinal aparece aqui, ó, a rotação do seu RPM, indicando aqui, ó, também o sinal eco. E quando eu ligo o motor, aparece aqui, ó, em tempo real a rotação aqui, ó, por minuto, que é perfeito para os mecânicos, além do consumo instantâneo, temperatura ambiente e também a temperatura da água do radiador. E para fazer a configuração do aplicativo, eu venho aqui em cima desses três tracinhos, que eu tenho as informações do usuário, as informações do veículo, lista funcional, as configurações, outros e perguntas frequentes, e para você entrar em contato aqui, ó, para você ter acesso às informações do aplicativo. E aqui, ó, você tem todas as informações diretamente no aplicativo YConnect da Yamaha. E um detalhe, se caso você perder uma ligação, aparece esse sinal indicando aqui, ó, que você teve uma chamada perdida. E se caso você recebeu uma ligação, aparece esse sinal piscando, indicando que alguém está te ligando. Ou se você recebeu uma mensagem, aparece o sinal de mensagens. Agora, no painel da moto, se você entrar no menu de configurações, você tem acesso a outros recursos. Aqui as chamadas, para mim entrar, eu afundo aqui, é o joystick para dentro, que aparece essa tela. Aqui, ó, eu posso deixar não perturbe, que é como se fosse o modo avião, você não consegue receber ligações. Aqui, ó, as ligações recebidas, cancelamento de listas e aqui é o cancelamento de notificações. E cada um deles, para você entrar, você afunda aqui, ó, o joystick para dentro e aparece aqui, ó,
todas as informações. E para você voltar, você aperta aqui, ó, o botão de retorno. Puxando para o lado direito, você tem acesso às mensagens. E para você entrar, você afunda aqui, ó, o joystick para dentro, que você tem aqui, ó, as mensagens recebidas, que você tem todo acesso aqui, ó, do histórico de mensagens. Para você voltar, você aperta o botão de retorno, aqui cancelar lista e cancelar notificações. E para você voltar, você aperta o botão de retorno. Puxando para o lado direito é o sistema de navegação curva a curva pelo Google Maps. E para você entrar, você afunda aqui o joystick para dentro, que você tem acesso a um sistema de navegação pelo Google Maps. Você coloca o destino e aí aparece aqui os sinais indicando aqui, ó, o seu percurso. E comparado à Yamaha MT-07, na Teneré 700, não é necessário você baixar o aplicativo Garmin Street Cross para você ter acesso ao sistema de navegação. Diretamente aqui no aplicativo Y Connect, você consegue ter acesso ao recurso de navegação curva a curva, indicando as direções do lado esquerdo ou do lado direito. E para você traçar uma rota é muito simples. Aqui na tela do aplicativo, aqui na parte de baixo, você vem na terceira opção, que é a tela indicando onde você deixa estacionado a moto. Mas aqui embaixo, para o lado direito, possui esse ícone azul escrito Ir. Você clica nele que automaticamente ele já abre aqui, ó, o Google Maps. Você vem aqui, ó, na parte de cima, clica o seu destino, vamos supor que eu vou para São Paulo, eu coloco aqui, ó, o meu destino, que automaticamente ele já vai traçar a rota, indicando aqui, ó, o tempo que eu vou gastar e também a distância, e aqui também os valores do pedágio. Eu clico aqui, ó, em iniciar e pronto, automaticamente aqui, ó, ele já vai traçar a rota. E aqui, ó, no painel, depois de um tempo, quando você começar a andar, aparece as direções. E além disso, se você puxar o joystick para o lado direito, possui também as músicas. E para você entrar, você afunda o joystick para dentro, que aqui, ó, aparece os comandos para você aumentar ou diminuir o volume, alterar as faixas e também apertar o play ou pause aqui, ó, das músicas. Você vem aqui, ó, tudo pelo joystick, você puxa para cima ou para baixo, que você aumenta ou diminui o volume, puxa para o lado esquerdo ou para o lado direito, que você altera as faixas das músicas, ou se você afundar o joystick para dentro, você pausa ou você dá o start aqui, ó, das músicas. Lembrando que é necessário o intercomunicador do seu capacete junto com o seu celular para você ter acesso ao sistema de músicas. E se você quiser voltar, você afunda novamente o joystick para dentro, que ele desaparece essas informações. E se você puxar para o lado direito, a próxima informação é o clima, que é a previsão do tempo. Você afunda aqui o joystick para dentro, que aparece aqui, ó, a previsão do tempo, com a temperatura e se tiver possibilidade de chuva em tempo real. Inclusive aqui, ó, a questão do vento, galera, que aparece em tempo real a previsão do tempo de onde você estiver. E se você apertar novamente, desaparece essa informação porque ele volta. E se você puxar novamente para o lado direito, você volta aqui, ó, para o menu de configurações. E como eu disse a vocês, a sua iluminação é Full LED. O seu farol com 4 projetores em LED, as setas também são em LEDs. Aqui na parte da traseira, toda iluminada, a sua lanterna, as setas, a iluminação de placa, o seu painel todo iluminado e a potência da sua iluminação, o farol baixo e o farol alto, trazendo uma iluminação muito boa para uma condução noturna. E para você ligar o motor dessa moto, primeiramente você vira a chave, que vai ligar toda a parte elétrica da moto. Depois você puxa o corta-corrente para baixo, deixa centralizado que você ativa a injeção eletrônica. E depois novamente você puxa o corta-corrente para baixo e segura até ligar o motor da moto. E se liga só o ronco dessa moto com o seu escapamento original. E depois de ter falado e mostrado todos os detalhes e as características sobre esse grande modelo, enfim, chegou o momento de dar aquela acelerada e ver o que essa moto realmente é capaz. E isso vamos fazer agora.
E agora, galera, chegou o grande momento, o momento de dar aquela acelerada na lendária Yamaha Tenere 700, a famosa T7 modelo 2026, complementando na sua categoria trail. Todo terreno, uma moto com visual de uma moto de rally. O seu motor é um motor de 2 cilindros, conhecido como CP2, atingindo 68 cavalos de potência, mais de 6 kg de torque e um câmbio de 6 marchas. E essa moto, ela é super completa. Freio a disco nas duas rodas, sendo que na dianteira possui um duplo disco, e os discos são ondulados, também conhecido como margarida, com um sistema de freios ABS nas duas rodas, que pode ser ajustado em 3 modos. O modo 1, você deixa ativado tanto na dianteira quanto na traseira. O modo 2, você desativa o ABS da roda traseira, e o modo 3, você desativa o ABS por completo, tanto na dianteira quanto na traseira. Possui controle de tração que pode ser desativado, já vem de série com protetor de cárter em alumínio e também esse protetor de manopla. E a sua iluminação full LED, farol, setas e a lanterna completamente em LED, e o seu farol conta com 4 projetores de luz. Além disso, conta também com o sistema ESS, que é a sua iluminação de frenagem de emergência, e também o sistema de autocancelamento das setas. O seu para-brisa, ele é fixo, e a frente dessa moto onde dá sua personalidade. E nessa opção de cor, esse azul mais clarinho possui esse grafismo exclusivo, e as bengalas e os aros são dourados. Embreagem deslizante e assistida, acelerador eletrônico, e aqui ó, no lado do painel, do lado direito, possui uma tomada USB do tipo C, próximo do seu painel para você carregar a bateria do seu celular. E agora do lado esquerdo possui um botão exclusivo, que é um botão de atalho. Se você apertar e manter pressionado, você desliga o ABS e o controle de tração, que pode ser ajustado. E se liga nesse charme desse painel 100% digital, com uma tela TFT na vertical com várias informações. São 2 temas diferentes, possui computador de bordo e também conectividade por Bluetooth, que você pode conectar o seu celular com o painel da moto através do aplicativo YConnect, que te dá acesso a vários recursos, como navegação, mensagens, músicas, clima, e também o sistema de navegação curva a curva, indicando as direções. Aqui ó, preparação para fixação aqui ó, do seu GPS, o acabamento aqui ó, dos seus botoeiros, possui um joystick de 5 vias para você alterar as informações do painel. Aqui o formato desse tanque, o banco bem estreitinho e a traseira dessa moto sensacional. Cara, essa moto realmente é muito bonita. E a frente dela, olha isso, cara, o design aqui desse farol, as bengalas douradas dando um charme, já vem de série com esse protetor de radiador. Os pedais são articulados. Cara, essa moto realmente é muito top. Só que uma grande questão, que ela é alta, hein? Caraca, eu tenho 1,79 de altura e ó, fico na pontinha dos pés. E se liga a abertura desse painel. Cara, essa moto é muito show. E se liga o ronco dessa moto com seu escapamento original. Se liga, ó. E uma grande característica, que essa moto, na sua segunda e na terceira marcha, existe um tipo de buraco, que é a questão da programação da sua injeção eletrônica, que é diferente do que temos fora do Brasil. Aqui ela é um pouquinho mais fraca. E aqui, ó, a primeira marcha, ó, mostrar pra vocês, ela entrega o torque 100%, ó. Tá vendo? A segunda já não. A segunda, de baixas rotações, ó, esperar baixar a rotação aqui, ó, olha, ó, demora, ó. Aí passou 7.000 giros, olha como é que ela entrega de uma forma mais rápida a potência. E a terceira, mesma coisa, em baixas rotações ela não progride. Acima de 6.000 giros, aí sim, ó, tá vendo, ó, o acelerador torcido, ó, passou 6.000 giros, aí ela ganha potência, ó. Então essa segunda e a terceira marcha tem esse buraco na sua aceleração, que é como se fosse, deixa um pouco mais fraca a moto. Olha como que essa moto tem uma ciclística impressionante, cara. Apesar de ser uma moto alta, meu, ela tem uma ciclística muito na mão e é perfeita para as curvas, ó. Olha como que essa moto deita nas curvas, cara. A facilidade que você tem aqui, ó, em puxar ela. Cara, que moto show, cara. E aí, muita gente vai falar, pô, a moto é manca. Na verdade, não é manca. Ela tem essa limitação na rotação da sua segunda e na terceira marcha. Mas
Se você esticar marcha por marcha, a primeira você já dá mão em tudo que dá. Aí a segunda ela já vai ter passado dos seus 6, 7 mil giros. Você não vai sentir essa potência reduzida. Você só vai sentir se você tiver com uma rotação baixa na segunda ou na terceira e der mão. Aí que você vai sentir a demora para subir a rotação do seu RPM. Cara, show! Pontos negativos. Primeiramente, os aros possuem pneus com câmara. Poderia já vir com pneus sem câmara, principalmente para viagens. Ficaria mais seguro. Outro ponto negativo é que o banco ele é muito estreito. Porque o propósito dessa moto é para você andar em pé, cara. É uma moto que ela foi criada exclusivamente para encarar grandes aventuras. O propósito dessa moto é mais aventureiro. E um outro ponto negativo, que faltou um quick shifter, hein? Cara, essa moto com quick shifter iria ser perfeito. Lá fora você até pode colocar como acessório, só que aqui no Brasil não tem essa possibilidade. O top speed vai limitar no painel a 204 km por hora original, viu? Vamos ver quanto que a gente consegue atingir aqui, ó. Olha lá, quinta. Agora, última marcha engatada, ó. Sexta marcha e vamos ver. 180, 190, 195, 198, 200, 202, 205, ó. Pulou para 205, ó, mas ó, parou. Não passa mais nessa velocidade, ó. Limitou a 205 km por hora, ó. Não passa mais no seu top speed. E a força de frenagem? Freia disco nas duas rodas com o sistema de freios ABS. Olha a pressão desses freios, ó. Meu, para em poucos segundos. E você viu o pisca-alerta sendo acionado, que é o sistema ESS, indicando o condutor de trás que você entrou numa frenagem de emergência. E se liguem só, preparem seus ouvidos para escutar o ronco da lendária T7 Teneré 700. Cara, o ronco dessa moto, meu, eu imagino com escapamento esportivo. Bom, esticadinho entre as marchas. Primeiro, ó, primeirinha já chegando a 75, segunda, de segundo 99, terceira, de terceira 129, quarta, lá de quarta já chegando a 162, quinta, olha lá, de quinta já chegando aqui ó, na casa de 180, 182. E a sexta, última marcha, limita no painel em torno de 204 a 205 km por hora original. Lembrando que fora do Brasil, pela questão do mapa de injeção é diferente, pode chegar um pouquinho mais. Fora do Brasil ela chega em torno de 210 km por hora original. Ó, a embreagem deslizante assistida a fazer o seu papel, evitando que a roda traseira trave em reduções mais bruscas. Cara, mas essa moto é muito top. Ó, cara, que show. E essa moto para o off-road, as suspensões, cara, absorve totalmente os impactos do asfalto, ó. Na casa de 170 a 180 km por hora com muita facilidade. Ó, e para você puxar ela para as curvas, cara, essa moto ela tem um centro de gravidade muito bom, apesar de ser uma moto muito alta, cara. Ó, o consumo vai poder fazer em torno de 12 a 20 km por litro, dependendo do jeito que você acelera. Ó, olha como que essa moto deita nas curvas, cara. Olha lá, a embreagem deslizante fazendo o seu papel. Cara, que moto espetacular, senhores. Olha, cara. Cara, eu tava muito afim de poder gravar essa moto. Eu já tinha andado com essa moto lá na Europa. Bom, comparado ao mapa que tem lá, você sente a diferença justamente na segunda marcha, porque o resto é muito semelhante, você não sente diferença. Mas na segunda marcha, principalmente em baixas rotações, que você anda mais com a segunda marcha, você gosta de dar aquela acelerada, cara, aqui você não tem isso. Claro que você pode fazer um remap, porém você perde a garantia, mas aí fica dependendo do gosto da pessoa. Mas, meu, esse motor aqui é muito top. Olha como que anda, cara.
E é isso aí, galera, exploda esse vídeo de like, porque essa daqui merece, hein? Depois de vários pedidos, enfim, chegou grande oportunidade. Eu quero agradecer toda a galera da Yamaha do Brasil. E, meu, se liga só como essa moto é bruta, ó. Pilotagem em pé, passa em qualquer lugar, ó. Lombada, paralelepípedo, estrada de terra. Cara, essa moto vai em qualquer lugar, realmente encara grandes aventuras. E ó, se liga o torque, ó. Só de acelerar, ó, ela já vem levantando. Se não fosse o controle de tração, ela realmente levantava. A primeira entrega toda a sua potência. A grande questão é a segunda e terceira marcha, certo? Você curtiu? Deixa aquele like para dar aquela fortalecida no canal. Compartilha com seus amigos e deixa nos comentários a sua opinião, o seu ponto de vista, o que você achou sobre esse grande modelo. É isso aí, forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e até o próximo teste. Valeu, valeu, fui, fiquem com Deus.